Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está aqui acessando o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Eros do Mestre Coruja Esportes, farei agora a previsão para o Vasco da Gama, tá? A previsão anual, o ano de 2026. Como vocês sabem, podem conferir na playlist, né? Eu acerto muitos jogos do Vasco, tanto as vitórias quanto as derrotas, né? E eu espero sim que isso se mantenha, né? E eu considero que eu tenho uma relação muito boa com os vascaínos, tá, gente? Alguns vascaínos chegaram aqui, eu acho que nesse período que ele teve algumas derrotas consecutivas, e o pessoal achou que eu só falei que ele perdia, mas não, vocês podem conferir na playlist como eu sempre falo, né? E também o Net Vasco já divulgou muitas minhas previsões, então eu até mando um abraço aí pro pessoal que ajuda a divulgar o meu trabalho, tá? Bom, eu faço o seguinte, eu coloco aqui, né, os arcanos maiores, eu vou pegar uma carta para ser o regente do ano e depois outras quatro para ser dos trimestres. Eu vou ver o desempenho também do time nos 12 meses do ano. Depois eu vou ver como vai ser o trabalho do técnico, pode ou pode não ser o Diniz, tá? E também como a torcida vai se sentir. Lembrando sempre, então, que as previsões podem algumas coisas acontecer só no final do ano, tá? Então, às vezes o pessoal vai vir aqui na metade do ano e comentar: "Ah, mas isso não aconteceu". Mas o período que eu falei que estava estipulado alguma coisa vai ser mais pro final do ano, tá? Então vamos lá, vou focar aqui. Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado em 1898, bastante tempo, hein? Bastante tempo. No século XIX que foi fundado. Vamos lá. Clube de Regatas do Vasco da Gama. Parou, por favor, qual que vai ser a energia geral, né? Energia anual para o Vasco no ano de 2026. Clube de Regatas Vasco da Gama, vamos lá, ó. Imperatriz. Boa, hein, gente? Vamos ver aqui, ó. Primeira carta, segunda carta, terceira carta, quarta carta. Ok, olha, os trimestres foi julgamento com temperança. Olha já, bênção de anjos, hein? Mundo com roda da fortuna. Gente, tudo tá bom. Já iniciando aqui, Imperatriz, coisas que vocês querem conquistar a longo prazo, vocês podem ter um bom desempenho. Então, por exemplo, o Vasco agora ele foi classificado para a Sul-Americana. Pode ser que ele tenha um bom desempenho, tá, na Sul-Americana. Porque a Imperatriz ela demanda mais tempo. Achei bem interessante que o julgamento aqui vai ser muitas notícias repercutindo do Vasco aí nesse primeiro trimestre, né? Vamos verificar. Eu tô vendo aqui uma torcida gritando assim, muito motivada, né? Ok, Tarô, me fala aí como é que vai ser o primeiro e segundo trimestre do Vasco da Gama em 2026. Primeiro e segundo trimestre, vamos lá. Eremita, 10 de paus, rainha de ouros, olha, a gente veio bom. Vamos lá, ó, abril, maio, junho, ok. Então vamos lá, olha, começando aqui, eu vejo uma energia. Essa carta do Eremita, eu não duvido já que, por exemplo, o Vasco possa enfrentar o Flamengo. Por que que eu tô falando isso? Eu já fiz a previsão do Flamengo e o arcano do ano do Flamengo foi o Eremita, tá? Mas assim, além disso, né, que eles têm a rivalidade há longo tempo, né? Os dois clubes foram fundados aí nos anos de 1800 e tantos. Eu vejo aqui, por essa combinação, que o Vasco ele vai conseguir tomar mais decisões, tá? Que ele já conseguiu ter uma clareza, né? O julgamento são coisas do passado que retornam e o eremita é encarando essas coisas do passado. Então, dependendo se os meus inscritos até comentaram na última previsão que eu fiz, né? Que o Vasco em 2025 ele quebrou muitos tabus, né? Muitos jejuns. Eu acredito que em janeiro essa energia permaneça de ele conseguindo avançar
sabe? E estipular novos critérios para ele. Então é uma energia boa, tá? Eu acho que pode ter aqui uma vitória, né? É bem simbólica também, né? Um desempenho bom. Eu achei realmente aqui uma decisão madura, né? Tem uma gestão madura. Mês de fevereiro um pouco mais complicado, vai ter um jogo extremamente difícil, vai ter jogadores cansados, né? Com essa carta aqui do 10 de paus. Mas o mês de março, olha para você ver, o mês do encerramento do Carioca, Rainha de Ouros é uma carta boa, né? Tá segurando aqui uma coisa física. Então, quem sabe, né, o Vasco não surpreenda aí no Carioca. Aqui eu diria que ele seria pelo menos semifinalista, tá, gente? Por essa carta aqui. Por que que eu não tô falando que ele tá sendo finalista? Porque ele não veio com o rei, né? Ou não veio com a carta do Arcano Maior, né? Mas assim, o primeiro trimestre eu vejo um Vasco que ele tá forte, ele tá firme, sabe? Que tem muita fé. Aqui tem uma questão de fé e de sabedoria, né? Que é um clube que tem muita história. Embora nesses últimos anos tenham passado por momentos difíceis, né? Como a torcida sabe. Mas ainda assim, olha para você ver, o Eremita ele tá retinho, tá muito firme, né? As cartas aqui, me parece que esses momentos difíceis e que vão pedir essa sabedoria em janeiro e fevereiro, vai dar uma tranquilidade no mês de março, tá? Tem boa notícia aí no mês de março. Vocês vão ver mesmo notícias no decorrer desses 3 meses, por causa do julgamento, é uma carta que fala de notícias, mas situações do passado podem voltar. Então, ou são jogadores importantes, né, dando declarações, vai que seja um técnico ou um próprio jogador que já jogou no Vasco que não retorne. Eu vejo sim um bom primeiro trimestre para o Vasco. Vamos ver agora de abril a junho. Olha, Rei de Ouros, gente, olha para você ver. 6 de copas. As de paus, gente, tá positivo também, tá? Olha, temperança, aquilo que eu falei, ó. É aqui Arcanjo Gabriel e aqui Arcanjo Miguel. Então a gente vê os anjos estão abençoando o Vasco. Rei de Ouros, o Vasco tendo uma postura importante, tem um jogador mais velho, né? Então o que é que a gente percebe? O Vasco ganhando muita maturidade neste primeiro semestre, no geral, né? Vai ter aqui um membro essencial do time do Vasco, tá? Que eu vou até ampliar, que pode ser além do Verratti, né? O Verratti atualmente é um dos que são mais emblemáticos, né, na história do Vasco recente, pelo menos no ano de 2025, né, do que eu acompanhei. Então aqui a gente vê esse jogador que é mais velho, tá? Que vai se destacar muito, que ele, por exemplo, se o pessoal fizer aposta, vai fazer aposta nele, né? Tem situação aqui do passado que traz uma boa uma boa notícia, né, para o Vasco, ou então dependendo, vamos considerar assim, um jogador que já fez história no Vasco, estava doente, aí tem uma melhora, tá? Tem coisas aqui a ver do passado. O que eu estou percebendo aqui é que essas coisas do passado, elas vão ser muito relevantes para esse início de ano do Vasco. E ao meu ver, essas coisas do passado vão voltar de uma forma boa, né? Com muito carinho, né? Aqui, olha, As de Paus. As de Paus é uma carta de início, é uma carta de criatividade também. Será que de repente não é o Ryan fazendo bom desempenho na Copa do Mundo? Porque ele atualmente é um dos jogadores de maior destaque, então por isso que eu menciono ele. Então eu acredito sim que o As de Paus aqui, né, eu acredito que os clubes brasileiros não vão estar jogando no mês de junho, mas a gente sabe que vai ter ainda notícias, né? Entra fulano, sai fulano, né? Fulano melhorou, né, de uma contusão, fulano vai sair por outros motivos. Eu vejo, no geral, boas notícias para o Vasco, tá? A Imperatriz é uma carta que fala de nutrição. Então, o que é nutrição? Você cuidar daquilo que é seu. Então, eu vejo que a gestão do Vasco aqui, nesses 6 primeiros meses de 2026, tende a ser uma gestão responsável. Uma gestão que recebe o dinheiro e não vai necessariamente usar de uma maneira imatura, muito pelo contrário, vai ser um dinheiro que vai ser bem investido, bem colocado nos jogadores certos, nos treinadores certos, né? Valorizando a torcida também. Isso aqui é por uma carta de torcida, tá? Então eu vejo o Vasco conseguindo equilibrar alguns momentos difíceis. Eu diria que o mês mais difícil aqui seria o mês de fevereiro, tá? O mês de fevereiro vai ter uma carga pesada, mas ele pode ter ainda vitória no mês de fevereiro, né? E no geral é um Vasco que ele ainda vai tentar segurar
essa estabilidade que ele está conseguindo, né, aí de alguma forma ter nestes meses aqui. A Imperatriz é uma carta que fala de estabilidade também. Então é nutrição, é beleza, é estabilidade, é prosperidade. Né? Prosperidade a longo prazo. O que é prosperidade a longo prazo? Você continuar não só retendo dinheiro, mas todo o dinheiro que você manda para fora, ele retorna em dobro, né? Então, caso o Vasco venda um jogador que é importante, ele vai conseguir trazer, né, um outro jogador que vai conseguir repor esse valor perdido, tá? Né? Então vocês veem que é uma gestão responsável, tá? Eu já posso adiantar isso para vocês, né? Eu achei aqui positivo. A gente vai ver agora os outros 2 trimestres, que essa roda da fortuna aqui ela pegou, tá, gente? Porque como aqui tá positivo neste início de ano, a roda da fortuna ela muda as coisas, mas obviamente a gente vai ver o desempenho aí das cartas, né? Como as cartas elas vão conseguir prosseguir com essas energias aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Clube de Regatas Vasco da Gama. Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos lá. Opa, opa. Vamos lá. Clube de Regatas Vasco da Gama no terceiro e no quarto trimestre. Vamos lá, tarô. Ó. 9 de paus. 7 de paus. Agosto vai ser mais difícil. Valete de espadas. Ok. Vai pegar daqui agora, sim. Tan, 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 tan. Ok, peguei mais 6 cartas, tá? Depois eu vou virar as outras. O primeiro semestre realmente aqui, pelo menos com base no que eu vejo, parece que tá mais positiva, tá? A carta do mundo vem falando sim de uma fase que ela em si, ela é encerrada com muito respeito, né? 9 de paus é um clube ainda que com a experiência que ele tem no meio do campo, ele vai conseguir ter um bom resultado, tá? Vai ter aqui um cansaço também, pode ser que os jogadores percam, de certa forma, esse descanso que tenham tomado aí entre junho e julho, eles não voltem totalmente revigorados. Agosto, jogos difíceis. Acredito que o agosto, até mesmo por ser um mês longo, eu brinco, né, que é o mês de 85 dias, esse mês de agosto ele vai puxar muito. Eu vi uma energia muito complicada para alguns clubes e outros clubes muito bons, né? Essa energia de agosto. Então me parece assim, vai ser um mês que vai ter derrotas e vitórias muito simbólicas no mês de agosto. Se eu não me engano, inclusive em 2025, o Vasco ganhou do Santos de 6-0 no mês de agosto. Então estou citando somente um exemplo, tá? Valete de espadas, eu acho que aqui pode ter uma declaração polêmica de um jogador que é mais jovem, tá? Então, assim, muito cuidado aqui, ou então pode ser um jogador jovem que seja decisivo nos jogos do Vasco. Vamos ver como é que vai ser o final do ano? Olha, justiça aqui com roda da fortuna. Torre, gente, olha, notícia ruim aí em novembro, 3 de ouros, consegue segurar. Eu acredito aqui que caso ele esteja aí, né, não só na Sul-Americana, eu vou falar Sul-Americana porque eu acho que ele também vai participar da Copa do Brasil, que é natural de todos os clubes da Série A participar da Copa do Brasil, tá? Eu vejo a Justiça ela tendo que fazer escolhas, né, o Vasco tendo que fazer escolhas do que priorizar, porque a Roda da Fortuna mostra que algumas coisas precisam ser mudadas e aí é meio lançada a sorte, né? E a justiça pede equilíbrio. Então, caso o Vasco tenha que decidir por um campeonato, ele vai ter que largar o outro. Isso no mês de outubro, tá? Mês de novembro, tem aqui alguma coisa que vai faltar para o Vasco, tá? No mês de novembro, um jogo difícil que pode ter uma derrota muito crítica, pode perder jogador, pode ser substituição de técnico, mas é algo que não se espera no mês de novembro de 2026. E no mês de dezembro, me parece que, apesar de tudo, ele consegue segurar a barra que é sofrida em novembro. Então, o mês de dezembro não me parece vir aqui com energia de derrota ou de insatisfação. É um clube que ele vai, de novo, ter mais algumas moedinhas a mais. Será que ele vai conseguir chegar em outra final importante, né, no mês de dezembro de 2026? A gente vai descobrir. Mas assim, então, o que a gente pode concluir? O primeiro e o segundo trimestre estão melhores para o Vasco e depois de julho as coisas começam a complicar um pouco mais, tá? Porque a gente começa a perceber cansaço, a gente começa a perceber jogos mais difíceis, né? Então aí isso vai abalar um pouco a confiança
dos jogadores do Vasco, né? E tem algumas coisas que vão além da gestão, que costuma ser boa aqui, tá? Me indica que a gestão vai ser boa, mas eu vejo esse ciclo de coisas boas do primeiro semestre, ele vai se encerrar aqui por causa do Arcano do Mundo, encerra de uma forma boa, positiva, e aí depois, a partir de agosto, as coisas começam a complicar e ficar um pouco mais pesadas. Então eu diria que o segundo semestre vai ser um pouco mais duro do que o primeiro semestre, tá, pessoal? Bom, eu vou ver agora quais são os signos predominantes, que vai ser... É sempre bom analisar os signos. Como tenho aqui energia de Marte, Marte que eu falo que é da torre, né? Então eu já tenho energia de Áries. Eu tenho Áries, eu tenho Sagitário, eu tenho Escorpião, Áries, Sagitário, Escorpião, Capricórnio, Touro. É Capricórnio, Touro, Áries, Escorpião, Sagitário e deixa eu ver mais o que. Tan, tan, tan. Aí eu tenho Libra e Virgem também, né? Aqui eu até citei 6 signos, né? Então são esses, ó, Áries, Touro, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Libra e Virgem. São esses signos aqui. É energia bem variada. Eu vejo energia mais estável aqui nessas primeiras cartas. E aqui eu vejo uma energia que ela não necessariamente é tão equilibrada. Por isso que depois desses combates aqui, a justiça vem pedindo a necessidade de equilíbrio. Né? Tome decisões que são importantes, que são sábias. Analise as duas situações. Uma situação precisa ser comedida, né? Você está tomando decisões erradas. Então, eu acredito que essa dificuldade que o Vasco vai sofrer aqui no final do ano é devido a esse desempenho aqui entre julho e setembro, tá? Julho, agosto e setembro tem alguma decisão errada, alguns jogos que não vão surtir tanto um bom desempenho, e aí em outubro vem essa necessidade. A partir de outubro e novembro as coisas ficam um pouco mais duras, mas eu vejo sim ele terminando o mês de dezembro e o ano de uma forma positiva, tá? Então eu vou ver agora como é que vai ser o trabalho do técnico ou técnicos, tá? Para o ano de 2026 e também como a torcida deve se sentir. Vamos lá. Tarô, por favor, como é que vai ser o trabalho do técnico do Vasco da Gama em 2026? Como é que vai ser o trabalho? Eu já senti aqui, ó. 3 de espadas, nossa, decepção. Roda da fortuna, mudança. Será que vai ter mudança aí? 5 de copas, gente. Gente. Vamos lá, ó. Agora, como é que a torcida vai se sentir? Como é que a torcida do Vasco vai se sentir? 8 de espadas. Vem cá. Temperança. Diabo, nossa. Puxou, hein? O que acontece, gente? Eu vejo um técnico que não consegue aplicar nos jogos que compete aquilo que ele sabe, tá? Então eu acredito que possa sim haver mudança até por causa dessa roda da fortuna. Olha, 3 de espadas é uma carta de dor, de decepção, né? Então, analisando o Brasileirão, por exemplo, são 3 pontos? São. Pode ser um jogo que tenha uma derrota difícil? Pode. Pode ser 3 jogos seguidos sem o desempenho esperado? Pode. Aí, ou vai ter aqui uma renovação desse próprio técnico que é o Diniz, e aí ele consegue reverter o quadro, só que assim, não me parece que vai ter estabilidade, por causa que o 5 de copas é uma carta também de decepção, igual aqui o 3 de espadas. Então, ou vocês, né, no caso o Vasco da Gama, vai dar oportunidade de novo pro Diniz e ele não vai conseguir se manter, vai ter decepção de novo se dá oportunidade para ele, ou vai substituir o Diniz e ver que o novo técnico também não vai conseguir ter o resultado esperado. Então eu vejo sim aqui um momento que vai ter um bom desempenho por causa da roda da fortuna, né? Então, quando tiver essa nova oportunidade dada ao Diniz ou ao novo técnico, vai ter uma chama acesa, né, de esperança, mas não dura, tá? Eu vejo, então, de novo aqui um momento difícil. E aí a torcida vai se sentir justamente assim.
uma torcida que não sabe como vai olhar e apoiar o time, por causa do Oito de Espadas fala de uma pessoa presa. Vem um momento de renovação graças à temperança, uma carta de fé também. Então é muito bonito, né? A temperança fazendo esse equilíbrio ideal, né? Então o Vasco ele consegue ter essa renovação, tá vendo? A temperança ela tá aqui junto com a roda da fortuna. Então a gente pode perceber que lá pro meio do ano a torcida vai ter o seu ápice, vai se sentir melhor, uma torcida que vai estar mais confiante, é uma torcida que ela pode, embora não esteja ganhando todas, ainda assim tá tendo bom desempenho, conseguiu empatar, por exemplo, jogos importantes com adversários importantes, né? Uma equipe que consegue tá ali, né, no meio e conseguindo resultado aqui e ali de fininho, né? A temperança é um bocado disso. A temperança não é uma carta de velocidade rápida, né? Então a torcida que ela também pode se sentir curada após aí um momento de decepção. Muita atenção aqui com o diabo, tá? O diabo é uma carta que fala de inseguranças, tá? De medos e também fala de ego. Então o que que acontece aqui? Eu vou deixar aqui, na verdade, essas duas hipóteses. Vai ter um pessoal, uma parte da torcida do Vasco, que eles vão estar confiantes demais, tá? Por causa deste ego, né? Então, assim, vai estar lá acumulando vitórias e vai ter eliminado os rivais em campeonatos. Então tem uma energia aqui obscura, uma energia, sabe, de não é uma energia muito leve, sabe? Uma energia de briga, né? De encrenca, tá? Eu vejo essa energia aqui. E tem outra parte que pode ser que não esteja satisfeita com o desempenho que o Vasco tenha aí no decorrer do ano e vai estar muito desmotivada. Então, aqui eu vejo dois extremos, tá? A temperança é uma carta que equilibra os extremos, ela inclusive vem antes do diabo. Então, inicialmente, parece que a torcida do Vasco vai conseguir equilibrar os momentos de fortuna, né? De fortuna ali no meio do campo, que eu digo os momentos de louros, né? De graça e também os momentos difíceis. Inicialmente vocês vão conseguir. Só que depois a torcida metade vai ficar com um ego muito grande, sabe? Então eu vejo essa energia aqui de briga, né? De caçar, assim, se envolver em coisas polêmicas. E a outra metade vai estar muito insegura, vai estar com medo dos resultados dos jogos, né? Então, no geral, qual que é o conselho que eu poderia dar se aqui fosse uma mesa de conselho, um momento de conselho? Lembrar dessa temperança que vocês têm bênçãos e que vocês precisam justamente amenizar esse diabo interior, né? Que é assim, todo mundo, gente, é luz e sombra, né? Então eu vejo uma coisa assim que é balançada, né? Que tem uma energia, infelizmente, que paira e afeta o torcedor. Mas acreditem nessa temperança aqui, sabe? Tem momentos bons, como eu falei, tem momentos bons para o Vasco, tá? Então a temperança também é uma carta que fala de muitas vitórias e não se prende somente à questão da vitória, mas também o que o time, né, ainda mais vocês com a história que vocês têm, ele traz além das vitórias e dos títulos, né? Porque, né, o torcedor, vocês sabem, né, o torcedor apaixonado é o torcedor que tá ali também, né, nos momentos duros, né? Então eu vejo assim, de certa forma, aqui pede equilíbrio, mas pode jogar esse equilíbrio pro balde, sabe, né? Então eu vejo realmente um, um time que ele acaba sendo suscetível às circunstâncias, tá? Lembre-se de ter um pé no chão, né? Em vez de ir para essa energia do diabo aqui, porque eu acredito que sim, não é uma energia positiva, porque eu estou tratando aqui de como a torcida se sente. Tá bom, pessoal? Mas assim, olha, Imperatriz, como eu falei, é um arcano positivo. Eu acredito que, dependendo aí, o Vasco possa conseguir, né, avançar em campeonatos, tá? A gente viu que tem a Rainha de Ouros, que é uma carta também que fala disso ali no mês de março. Então depois eu vou fazer um vídeo à parte
em relação às chances do time conseguir ou não títulos, tá? Isso deve vir em janeiro ou fevereiro, tá bom, pessoal? Essa é a minha previsão, então, anual. Me conta aqui o que você achou, né? Qual que você acha que vai ser o melhor momento, né? Se vai ter troca, se não vai ter, tá? Agradeço muito aí a companhia, né? O pessoal que me acompanha, tá? Desde o início do canal. Obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima.